meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hei de Falar. Que alegria, que honra estar novamente aqui com vocês. Se você é novato aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero me apresentar, eu sou Eide Moura, criadora aqui do canal. Andei sumida por um tempo, mas cheguei com novidades, estou de volta e trazendo muita coisa boa para você, você que já me acompanhava e você que está chegando agora também. Você deve estar se perguntando, Eide, por que você sumiu por tanto tempo assim? Verdade, gente, foram quase 2 anos com o canal parado e eu quero hoje explicar tudo, desvendar tudo que estava escondido aqui nos bastidores para que vocês possam ter um pouco mais de noção do que é que estava acontecendo. Mas esse vídeo de hoje, além de explicar tudo isso, vai ser também para você que tem sonhos e deixou esse sonho um pouco adormecido, um pouco esquecido. Hoje o Senhor tem uma palavra para você, quer te trazer à memória aquilo que ainda te traz esperança ou talvez aquilo que você sonhou e deixou de sonhar. Então, para explicar mais ou menos como que vai funcionar agora, eu não sei se vocês lembram, mas esse canal aqui, ele tinha um canal de podcast, né? Onde eu fazia entrevistas, mas dessa vez eu resolvi fazer diferente. O Hei de Falar agora vai ser Hei de Falar mais você. Onde eu e você juntos aqui vamos ter essa troca bacana, essa troca de informações, de cotidiano, sobre família, sobre casamento, sobre rotina, tudo isso sobre uma perspectiva cristã. Então, se faz sentido para você, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nadinha, tá bom? Então vamos lá, voltando a falar sobre sonhos, esse canal aqui, ele é um dos meus sonhos. E durante muito tempo, apesar de ter colocado ele aqui em prática, eu deixei de postar. E esse sonho meio que foi sendo esquecido, foi sendo adormecido, até que o Senhor trouxe à minha memória que um dia eu sonhei com isso. E o primeiro episódio, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar que foi sobre Deus realiza sonhos. E eu falei de forma muito clara que eu tava ali estreando um sonho meu que Deus tinha colocado no meu coração e o Senhor me incomodou. Falou assim, por que você deixou de sonhar? Por que você parou com o seu canal? Por que você não fala mais de mim no seu YouTube? E é verdade. E depois, quando eu vim me questionar e eu fui sondar o que estava acontecendo no meu coração, nada mais foi do que desculpas. Gente, às vezes sem nem perceber, eu e você, a gente acaba colocando desculpas e dificuldades em coisas que nem tem necessidade, sabe? E eu mesma, confesso, eu vim trazendo desculpas durante muito tempo para poder voltar às gravações, voltar à ativa, voltar a postar aqui. E uma dessas desculpas era eu não tenho tempo. Eu não tenho um cenário legal, eu ainda não tenho um microfone, eu não tenho uma câmera muito boa, eu não tenho tantos seguidores. Então aquilo ali foi gerando uma desculpa e eu pensava, quando eu tiver uma câmera boa eu começo a gravar. Quando eu comprar a minha lapela, aí eu vou começar a gravar. Quando eu tiver recurso para poder alugar um estúdio, aí eu volto às gravações. E num piscar de olhos, lá se foram quase 2 anos do canal parado aqui, né? E o Senhor me incomodou dizendo que desculpas não são suficientes para que a gente entre no reino do céu, para que a gente agrade o Senhor. E talvez você tenha algum sonho que tá aí dentro do seu coração, que tá meio esquecido porque você tem colocado desculpas de que não é a hora de começar, de que não é o momento certo, de que você não tem recursos suficientes, de que você tá esperando talvez a sua empresa ficar muito grande para poder divulgar e o Senhor tá te dizendo nesta hora, não. Não é assim que eu quero que você faça. Eu quero que você faça o melhor com aquilo que você tem. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje, voltando com o canal no meu quarto, com o celular que eu já tinha, com a minha voz, sem microfone, sem lapela,
mas com muito carinho, com muita dedicação e com muita vontade também de estar aqui com vocês, porque é isso que faz a diferença. A pessoa pode ter tudo, todos os recursos, se ela não fizer o melhor que ela pode, de nada adianta. Então talvez você tá aí parado, sem saber por onde começar, achando que você tem poucos recursos e Deus está te falando que o que você tem é o suficiente para fazer a diferença. Mas a partir do momento em que você decide fazer, faça com vontade. Eu vou falar por mim, que eu já cheguei a gravar um outro vídeo, sem ser esse. E quando eu me assisti, eu falei, não. Eu sei que não tá tão bom quanto eu sei que poderia estar. E vou gravar outro. E eis-me aqui, gravando outro vídeo pra vocês, pra que quando eu assistir, eu olhar, eu poder falar assim, uau, agora sim, tá de excelência como o Senhor quer, tá com a animação que eu preciso passar, tá com a essência do Senhor. E é isso que a gente precisa botar em prática, não é o recurso, sabe? Mas é o nosso coração, é a nossa essência. É tudo aquilo em que a gente se dedicar e se propor a fazer. Fazer com vontade, fazer com ânimo, fazer com alegria. Gente, se a gente parar para analisar quem foi Jesus, os recursos que Jesus tinha eram pouquíssimos, sabe? Jesus não tinha uma tecnologia como a gente tem hoje, não. Jesus, o máximo que ele tinha era um chinelo no pé e uma roupa. E olha o que esse homem fez. Olha o quanto ele é lembrado até hoje, sabe? Mais de 2000 anos esse homem é lembrado aqui na Terra. Então Jesus é a maior prova de que se você tem vontade, se você tem a essência, se você tem o desejo e se você tem um Deus que te direciona, você não tem o que temer. Você não tem que olhar para os lados e questionar as circunstâncias e questionar os recursos que você tem ou que você ainda não tem. Você tem que agir para que você seja um homem ou uma mulher que vai fazer a diferença aqui na Terra. O que você precisa é agir. E eu tô lendo um livro, gente, chamado Os Segredos da Prosperidade Interior, que é de Arão Xavier. E lá ele tem uma frase, né, que fala sobre Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada, onde ele foi muito questionado pelas pessoas. Por que ele não desistia se ele tentou várias vezes, né, e não conseguiu fazer com que a luz viesse? E ele falou o seguinte: eu não fracassei, né, como se ele não tivesse fracassado durante todo esse tempo, mas ele tinha encontrado 1000 formas de como não dar certo. Então, às vezes a gente quer muito acertar, a gente quer muito fazer tudo perfeito. E quando isso acontece, quando a gente busca sempre a perfeição, a melhor hora, o melhor momento, os melhores recursos, quando isso acontece e a gente não encontra esses recursos, a gente para no tempo. E a gente, ao paralisar, que foi o que aconteceu comigo, quase 2 anos parada, a gente consegue perceber que, uau, olha o tanto tempo que eu perdi, de certa forma. Olha tudo que eu deixei de falar, olha quantas vidas eu deixei de ministrar por estar parada, por estar esperando o momento certo. Mas eu quero te dizer hoje, o momento certo é hoje. Olha que engraçado, né? O momento certo para você dar o pontapé é hoje. Talvez você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Você nem me conhecia e caiu aqui. E o Senhor tem essa palavra para te dizer. Comece hoje. Comece com o que você tem e não se compare. Porque a comparação, hoje em dia, principalmente nas redes sociais, ela é algo que pode nos paralisar também, além das desculpas. Porque a gente vê, fulano tem isso, cicrano tem aquilo. Pra que eu vou começar só com isso que eu tenho? Não é? Às vezes a gente se questiona sobre isso, sobre o outro ter algo melhor. Eu, por exemplo, não tenho um iPhone, mas eu tenho força de vontade. Talvez você não tenha o melhor recurso, como eu já disse aqui, mas se você tem força de vontade, você tem tudo. Você pode mudar o contexto e a história de todas as coisas. Sabe por quê? Porque se você deixar que a comparação te domine,
isso vai gerar insegurança. E aí você não vai conseguir dar o passo que você precisa dar, porque você não vai se achar capaz o suficiente, sabe? Então você precisa mudar isso dentro de você. Você precisa voltar a sonhar, como José na Bíblia. José foi um menino que foi vendido, traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Mas ele não desistiu de sonhar. E o menino que virou escravo, virou governador também do Egito, anos depois. Porque ele não desistiu, mas ele persistiu. E ele sabia das promessas que Deus tinha para a vida dele. E eu sei que Deus tem promessas para a sua vida, para mim, para a sua vida. Mas nada adianta se a gente tiver promessas, se a gente não agir. Já pararam para pensar que a palavra oração significa orar mais ação? Às vezes você pode estar até orando, você pode estar até pedindo ao Senhor e as coisas não estão acontecendo. Mas não é culpa de Deus, não. É culpa sua que não está agindo. Orar e agir são duas coisas essenciais para transformar o seu destino, para transformar as coisas à sua volta. Então hoje, decida fazer acontecer. Fazer com que o seu sonho se torne realidade. Porque para que isso aconteça, não vai depender do seu irmão, não vai depender do seu esposo, não vai depender da sua mãe, seu tio, seu amigo, não sei. Vai depender única e exclusivamente de você. Tem uma frase de Arthur Hug, eu não sei se é assim o sobrenome dele, né? Mas diz o seguinte: é preferível ter lutado e perdido do que nunca ter lutado. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai ficar com aquela interrogação na cabeça do e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse começado? E se tivesse dado certo? O e se vai martelar na sua cabeça, porque se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, não é verdade? Então hoje, decida tentar. Hoje, decida dar o primeiro passo, porque eu sei que Deus honra aqueles que se arriscam. Deus honra aqueles que colocam o nome dele, a vontade dele acima de todas as coisas, mas também aqueles que agem conforme aquilo que o Senhor já determinou para nossas vidas. Você recebe aí, já deu um aleluia também, um glória a Deus, mas vai depender de mim, de você, querido, não tem para onde correr. Hoje eu tô dando o meu primeiro passo, que é voltar aqui com o canal, e eu já vou te adiantar que esse é o primeiro vídeo de muitos em nome de Jesus. Eu quero muito estar cada vez mais perto de vocês, trazendo um pouco, né, dos meus testemunhos, da minha vivência. Quando eu comecei o canal, eu ainda não era casada. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho meu esposo maravilhoso, Flávio, e eu quero trazer essa rotina, essa vivência, para que juntos a gente possa ter essa troca. Hoje o episódio foi de sonhos e eu quero saber de vocês sugestões também para outros temas que vocês querem encontrar aqui, para que a gente possa trocar ideias. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se fez sentido para você, digita aqui embaixo: eu decido continuar sonhando. Bota aqui nos comentários para que a gente junto possa seguir aí, dando continuidade aí aos nossos sonhos e também aos sonhos de Deus. Lembrando que toda segunda-feira à noite eu tenho um encontro marcado com mulheres para a gente falar mais sobre Jesus. É a minha célula que acontece online às 8 horas da noite. E você, mulher, é minha convidada para estarmos juntas ali nesse momento de comunhão, momento de adoração e de oração. Então, se você tem interesse, fala comigo no meu Instagram, @_Eide Moura. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Manda uma mensagem para mim dizendo: Eide, eu tenho interesse de participar da sua célula, de estar mais perto de Jesus, de saber um pouco mais desse homem tão incrível, né? Então, juntas, nós vamos estar aí online toda segunda-feira às 8 horas da noite. Estou disponível aqui
para pregar, para abençoar vocês. Quem tiver pedido de oração também, vamos juntas, que juntas nós somos mais fortes. Então é isso, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui de volta. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te conduzir. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, tá? E se você acha que mais alguém, não sei, da sua família, seu tio, sua prima, seu irmão, não sei, precisa ouvir essa mensagem, já clica aí na setinha, né, de fazer o compartilhamento e envia para todos eles poderem ouvir essa palavra e voltarem a sonhar, porque um homem, quando ele deixa de sonhar, ele tá morto por dentro. E não é isso que a gente quer para as nossas vidas, né? A gente quer estar vivo, a gente quer estar alegre e a gente quer estar feliz. E hoje eu tô muito feliz, graças a Deus, por estar aqui com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te ilumine e te dê um dia, uma semana abençoada no nome de Jesus. A gente se vê novamente semana que vem, se Deus quiser. Beijo!